Investidor em Foco de hoje vai falar sobre os dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, as reuniões de política monetária e a agenda da semana. Bem-vindos e bem-vindas ao episódio desta terça-feira, 14 de junho de 2022. Hoje estou aqui com a Camila Fioravanti, especialista em recomendação e portfólio. Bem-vinda de volta, Camila. Obrigada, Carol. Para mim é um prazer estar aqui com vocês novamente. Passei uma semaninha fora de férias, mas agora voltei com tudo e estou aqui para passar um pouquinho mais de informações aqui para os nossos clientes, né? Falar um pouquinho sobre cenário. Ai, que delícia! Tava de férias, então. Isso, Boa, deu para descansar um pouquinho. boa. Mas vamos lá. Semana de super quarta, com decisão de juros do Copom aqui e do Fed nos Estados Unidos. Vamos começar por aqui, então, já que a expectativa é de que essa seja a 11ª alta consecutiva da taxa básica de juros, a Selic. Considerando que na semana passada a gente teve os dados de inflação para maio com resultado abaixo das expectativas, será que o aumento nas taxas de juros está finalmente fazendo efeito, Camila? Olha, Carol, é um pouco cedo para a gente definir se de fato o juro começa a trazer um efeito para a inflação. Normalmente esse processo, né, de aperto monetário começa a refletir depois de alguns meses, né, após essas decisões, né. Então, para sensibilizar não é tão rápido assim e começa a levar um pouquinho mais de tempo. Mas para a gente contextualizar o que de fato acabou contribuindo para o IPCA, né, para esse arrefecimento, vamos contextualizar um pouco melhor, né? Então, o IPCA teve uma desaceleração para 0,47% em maio, veio melhor, né, do que as expectativas de mercado. É o segundo mês seguido, né, de arrefecimento após aquelas altas expressivas que a gente passou aqui bastante no mês de março, no mês de abril, e agora o índice acumulou uma alta de 4,78% no ano e de 11,73% nos últimos 12 meses. Alguns analistas, Carol, já começaram a diminuir as projeções de inflação para esse ano, tá? Mas Tá. respondendo a sua pergunta, né, se foi taxa de juros que favoreceu, né, o que mais favoreceu foi a forte redução do preço da conta de luz, né, que foi o grande motivo para a desaceleração do grupo de habitação, que apresentou um recuo de 1,70%, devido à queda de 7,95% no preço da energia elétrica por conta lá do fim da bandeira tarifária de escassez hídrica, e sozinho o grupo reduziu a inflação do mês passado em 0,26 ponto percentual, né. Outra desaceleração também foi no grupo de alimentação e bebidas, né, com um arrefecimento de 0,48% e ocorreu devido à alimentação no domicílio, que passou de 2,59% em abril para 0,43% em maio, devido a essa queda dos preços de alguns itens que vinha mais preocupando ali nos meses anteriores, como por exemplo, o preço do tomate. Então, nesse último mês teve uma queda forte ali de quase 24%. Da cenoura também, né, que foi um alimento que foi destaque ali de inflação nos últimos meses, né, também despencou mais de 24%. Então, o alimentos também acabou contribuindo bastante, né, para esse arrefecimento. A gente tem ainda, Carol, algumas discussões do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte público, que pode trazer um possível alívio importante sobre a inflação, né? Então, já é estimado em torno de 3 pontos percentuais, né, para esse alívio ali, se de fato, né, for votado e isso seguir mais adiante. Mas resumindo, Carol, ainda é cedo, né, para a gente dizer se a taxa de juros começa a fazer efeito, e também é cedo para a gente comemorar, porque os núcleos de serviços e de bens, que são aqueles mais resistentes, né, eles seguem ainda bastante pressionado. O mercado já estava tentando, né, prever o pico da inflação, se de fato já passou, pode ser que de fato já tenha até passado, né, Mas mas a ainda tá gente alta, tem né?
Exato, mas ainda temos uma inflação bastante pressionada e refletindo aquele acúmulo de choque de preço dos últimos 12 meses, né, porque a gente observa ali a inflação ainda a 2 dígitos nos últimos 12 meses. Então, em tese, né, como a gente vai ter a super quarta, agora a gente vai falar até um pouco mais adiante, isso para o mercado, como o Brasil acabou se antecipando mais frente aos demais países, né, referente à política monetária, o mercado já começa a projetar uma alta um pouco mais leve na taxa de juros, né, então a sua pergunta foi, se a inflação, ela já reflete o aumento da taxa de juros, e agora eu estou falando como que a inflação pode refletir nos próximos passos de política monetária também. Então, Uhum. o mercado já começa a projetar uma alta um pouco mais leve para a taxa de juros, né, principalmente nessa quarta-feira, e agora é necessário a gente entender se eles vão continuar subindo taxa de juros ou se o ciclo se encerra, né, nessa próxima reunião. Agora, para essa próxima reunião, as apostas elas já são majoritárias em meio ponto, mas alguns economistas, né, não descartam ainda um ajuste adicional em julho ou em agosto. Perfeito, Camila. Em relação aos Estados Unidos, a gente vê um movimento um pouco contrário, né? Você falou que o Brasil se antecipou um pouco na política monetária, e realmente a gente está vendo nos outros países a inflação começar a subir bastante agora. Exatamente, Carol. Com certeza eles vão dar continuidade, na verdade, né, ao seu ciclo de aperto monetário lá nos Estados Unidos. Então, o CPI subiu 1% em maio em relação a abril. O mercado estava esperando uma alta de 0,70, né? Então veio bem acima do que o mercado estava projetando. O núcleo que exclui energia e alimentos avançou meio ponto, também acima das expectativas, e na comparação anual, o CPI acelerou de 8,30% em abril para 8,60% em maio, né, superando as projeções ali de 8,30%. E conforme você mesma falou, Carol, o índice atingiu o seu maior nível desde dezembro de 1981. Né? Enquanto o CPI ele vem acelerando os indicadores de inflação lá nos Estados Unidos, na verdade, a atividade vem dando alguns sinais de fraqueza por lá. Né, nós tivemos até o presidente, o John Biden, que afirmou que o núcleo do CPI teve uma moderada, mas não foi no ritmo que a Casa Branca estava esperando, então eles vão dar continuidade ali no processo de liberdade lá da Ucrânia, lá na Europa, mas referente à inflação nos Estados Unidos, eles devem fazer mais e rapidamente para tentar baixar os preços lá nos Estados Unidos, que vem trazendo bastante preocupação lá na Casa Branca. E essa aceleração da inflação do consumidor lá dos Estados Unidos em maio continuou a induzir a uma reprecificação dos ativos nos mercados financeiros, né, em sintonia com a decisão de política monetária do Fed, que é nessa quarta-feira. Né, no mercado, as chances ali de um aumento da taxa das Fed Funds, né, nesse quadro do FONC, que o mercado já começa a esperar, né, uma política monetária um pouco mais hawkish, né, que é um pouco mais dura ali, que de fato eles se preocupam mais com a inflação do que com a atividade, então as apostas majoritárias do mercado hoje já estão em 50 pontos base. Né, inclusive o mercado já começou até a incorporar 75 pontos base para as próximas reuniões lá de julho, né, e dos próximos meses. Mas para essa reunião, né, 50 pontos base, que os analistas estão projetando, e um ponto adicional que a gente tem que lembrar aqui, Carol, que fora, né, todas as decisões de política monetária, as preocupações com a inflação, como você mesma bem colocou, né, o Brasil está bem à frente dos Estados Unidos, da Europa e de demais países, mas ainda há uma preocupação ainda adicional referente à recessão lá nos Estados Unidos, né, recessão na Europa e também algumas outras questões ali de política Covid zero na China e por aí vai. Então, isso já vem reverberando no mercado, né? O mercado já começa a se preocupar bastante, já começa a trazer alguns impactos, principalmente o que a gente já está enxergando aqui nos índices acionários nessa sessão. E Camila, será que foi isso que impactou a queda generalizada que a gente teve nos mercados na sexta-feira?
todos os índices em queda, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Bovespa, todo mundo caiu. Foi o resultado da inflação nos Estados Unidos? Pois é, Carol. Olha, o CPI, ele acaba respingando nos demais mercados, né? Então, a gente viu ali na semana passada, né, na sexta-feira, Dow Jones caindo, S&P, Nasdaq, e agora a semana já abre com os mercados, né, internacionais caindo bastante fortemente, Bovespa também aqui sendo afetado pelo CPI, né? Então a economia americana, de fato, ela começa a chacoalhar os demais mercados, né? Começa a trazer preocupação para os mercados. E não basta, não é só o CPI também, né, Carol? O CPI, ele afeta as decisões de política monetária dos Estados Unidos, que acaba afetando, né, o crescimento das empresas americanas, começa a afetar também os demais países. E fora isso, temos também ali na China, né, uma situação ainda bastante complicada, né, de fato, essas falas, né, de política de Covid zero, provavelmente ela permanece, né, nos próximos discursos, a gente vai falar um pouco mais adiante nos próximos podcasts também, né, nós temos ali um governo que vem sustentando bem forte, né, essa política de Covid zero por lá, e enquanto a gente não vê ali sinais claros, né, de números caindo, né, de Covid por lá na China, a gente vai manter esse discurso, o mercado vai continuar preocupando, e fora, né, tudo isso, nós temos ainda uma guerra, né, na Europa, ali na Ucrânia, ainda sem sinais de fim, e que acaba chacoalhando o mercado também, e trazendo bastante preocupação, não só para a Europa, né, mas para os demais países que acabam sendo afetados diretamente também. Perfeito, Camila. Então, aguardamos ansiosamente os próximos episódios do podcast para ver essas atualizações. E antes aqui da gente encerrar, além da tão esperada super quarta, que vai ser amanhã, e do feriado de Corpus Christi na quinta-feira, quais outros acontecimentos que estão no radar para essa semana? Maravilha. Nós temos aqui na agenda local, Carol, os dados preliminares do setor de serviços de abril na terça-feira, né, hoje, do IGP-10 de junho e o IBCBR de abril. Aqui, além da gente entender um pouco, né, mais esse ciclo de inflação e de atividade, os indicadores também podem contribuir para uma elaboração de estratégia de política monetária do Banco Central, né? Então, a gente consegue na verdade, a gente não consegue, né? O mercado tenta descobrir quais são os próximos passos ali de política monetária do Banco Central. Na quarta, é claro, né, a decisão de política monetária, que começa, na verdade, nessa terça-feira e termina na quarta, além do feriado na quinta, conforme você já falou, apesar nesse feriado, Carol, apesar das antecipações ali de alguns municípios, vale a pena a gente lembrar que a gente não vai ter operação da B3 nesse feriado, tá? Na agenda internacional, a reunião de política monetária do Fed, né, na terça e na quarta, o Banco da Inglaterra também vai ter a sua decisão de política monetária na quinta, e o Banco do Japão na sexta-feira, então essas decisões ficam no radar. É a semana da política monetária. É a semana de decisões mesmo, e uma semana muito relevante, né, porque além da gente ter aqui no local, né, os dados preliminares do setor de serviços, que é muito relevante, o IGP-10, o IBCBR, que são indicadores muito relevantes, no exterior, Carol, nós também teremos, né, então vai sair os dados de maio do CPI da Alemanha, né, para a gente conseguir ter ali um parâmetro de como que está a situação ali no país, o PPI dos Estados Unidos, a produção industrial e vendas no varejo da China, né, aí entra toda aquela contextualização que eu já te falei, referente aos impactos ali de política de Covid zero por lá. Na quarta, estão programadas as vendas do varejo dos Estados Unidos em maio, e a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela vai estar falando também, vai estar trazendo alguns discursos ao longo dessa semana. E na sexta-feira, Carol, temos ainda o CPI da zona do euro,
né? Aqui é mais para a gente conseguir entender, né, todo esse cenário que eu já falei um pouco ali de recessão lá na Europa, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, quais são as decisões, né, como que eles vão falar ali de política monetária, então tudo isso pode dar um norte ali para o Banco Central Europeu também, para eles conseguirem definir ali, né, quais serão os próximos passos deles. E teremos também a produção industrial dos Estados Unidos em maio. Aqui, Carol, só para a gente finalizar, né, além das decisões, né, que nós teremos nessa super quarta, é muito importante também o mercado acompanhar os comunicados dos bancos centrais, né, quais serão as pistas que eles vão dar referente aos próximos passos de política monetária, porque agora, essa super quarta, o mercado já está, né, quase que majoritariamente colocando ali meio ponto aqui e meio ponto nos Estados Unidos, mas o que eles vão falar, né? O que eles vão divulgar ali na ata, quais serão os comunicados, o que eles vão colocar, quais esses 75 pontos base para a reunião lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil pode se encerrar o ciclo, eles vão estender um pouco mais, então praticamente é mais essa a preocupação do mercado para essa semana, né, além da definição da taxa de juros, mas descobrir também ali quais serão as pistas, né, que eles vão colocar referente aos próximos passos. É realmente tão importante quanto o dado, né, o aumento ou não, é importante o comunicado também, a gente entender o que eles vão trazer aí para as próximas reuniões. Exato, Carol, isso mesmo. Ansiosa para terça-feira que vem, você vir aqui contar tudo para gente, o que aconteceu, os impactos. Com certeza, Carol, conta comigo. Camila, muito obrigada de novo pela participação. Uma boa semana para você e muito bom feriado. Eu que agradeço, Carol. Bom feriado a todos, uma ótima semana a todos os nossos ouvintes também. Um abraço. Quinta-feira a gente não vai ter episódio, então a gente se vê na próxima terça-feira. Até lá!